Sejam bem-vindos ao meu canal. Se fores novo, peço que subscreva-se e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Na aula anterior acabei gravando um vídeo e não pude dar a continuidade. Neste vídeo vou dar a continuidade do exercício que falava da derivada parcial de ln de seno de x mais a sobre raiz de a. Eu já havia feito a derivada parcial em ordem a x, faltava fazer a derivada parcial em ordem a y. Então, um exercício é o seguinte: ln de seno de x mais a sobre raiz de y. Agora vamos achar a derivada parcial em ordem a y. Como eu havia dito, a derivada de ln de seno de x mais a sobre raiz de a é igual a 1 sobre o seno de x mais a sobre raiz de a vezes a derivada do seno de x mais a sobre raiz de y. Devemos fazer a derivada deste argumento. Então, nós sabemos que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, isso é como se fosse o seno, essa toda parte é como se fosse o x. Então, nós teremos cosseno, como resultado cosseno desta parte, vezes a derivada desta parte. Isto ficaria assim. Como a derivada do seno vai ser igual a cosseno desta parte, e nós vamos fazer outra derivada desta parte, que é isto. Então, para derivar x sobre raiz de y mais a sobre raiz de y, para derivar isto, nós primeiro vamos transformar o denominador em expoente, transformamos aqui e aqui, que são essas partes. De seguida nós vamos passar para cima o y elevado a 1 sobre 2. Passando para cima nós teremos x vezes y elevado a menos 1 sobre 2. Quando passa para cima muda de sinal. Esta parte também passou para cima, o y mudou do sinal. Então, nós sabemos derivar. Então, a derivada de x vezes y elevado a menos 1 sobre 2 em relação a y. Derivando isto, nós ficaremos com menos 1 sobre 2 vezes x vezes o y menos 3 sobre elevado a menos 3 sobre 2. Derivando esta parte também ficaremos com menos 1 sobre 2 vezes o a vezes o y elevado a menos 3 sobre 2. Esta é a derivada em relação a o y. Então, reorganizando bem, nós vamos ficar com menos x vezes y elevado a 3, menos 3 sobre 2, tudo isto sobre o 2, mais vezes menos, ficaremos com menos, menos 1 vezes a y. Então, ficaremos com menos a vezes y elevado a menos 3 sobre 2, tudo isto sobre o 2. Nós sabemos que não podemos ter um expoente negativo. Deste lado também não podemos ter um expoente negativo. Então, para o expoente ficar positivo, nós vamos passar o y elevado a menos 3 sobre 2 para o denominador. Deste lado também vamos passar o y elevado a menos 3 sobre 2 para o denominador. Então, ficaremos com
menos x vezes, ficaremos com menos x, tudo isto sobre o 2 vezes o y elevado a 3 sobre 2. Desta feita, positivo, porque passou do numerador para o denominador. Deste outro lado, também ficaremos com menos a sobre o 2 vezes o y elevado a 3 sobre 2. Positivo também. Então já está achada a derivada desse argumento. Então vamos passar este resultado para aqui. Então aqui ficaria vezes o menos x menos o a sobre, olhando bem para aqui, dá para perceber que temos o mesmo denominador. Então vamos só manter um denominador. Então vamos ficar com 2 vezes y elevado a 3 sobre 2. Fechar parênteses. Então nós já temos a derivada de seno de x mais a sobre a raiz de y. Então nós vamos passar esta parte aqui, toda esta parte, para o nosso exercício. Então, mudando esta parte pelo valor que achamos lá, aqui teremos cosseno de x mais a sobre a raiz de y, tudo isto vezes o menos x menos a, tudo isto sobre 2 vezes y elevado a 3 sobre 2. Não esquecendo que isso é 3 sobre 2. Então, teremos, não esquecendo que a ordem é y, então teremos 1 vezes cosseno de x mais a sobre raiz de y. Isto é igual a cosseno de x mais a sobre a raiz do y vezes esta parte x menos a, tudo isso sobre 2 vezes y elevado a 3 sobre 2. Então sobre o seno de x mais a, tudo isso sobre a raiz do y. Então, como nós sabemos, como havíamos aprendido daquele lado, que cosseno sobre seno é o mesmo que cotangente, o argumento este é x mais a sobre a raiz do y. Então, vezes o menos x menos a, tudo isso sobre 2 vezes y elevado a 3 sobre 2. O resultado da derivada parcial na ordem y é este. Concluído o meu exercício.